pessoal, então hoje teremos mais um Odonto Drops para falarmos sobre a responsabilidade civil de dentistas. Então nós convidamos a advogada Andréa Bavaresco, que é mestre em Direito. Andréa, como tem sido visto nos tribunais a responsabilidade civil dos dentistas? Bom, o atuar do dentista, além de estar regulamentado dentro do Código de Ética da Profissão, também obedece ao regramento da legislação civil, o Código Civil e também o Código de Defesa do Consumidor. Dentro dessa legislação toda, o atuar do dentista, então, é responsabilizado civilmente sempre que houver um agir com culpa, um agir culposo, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. Além disso, os tribunais têm feito uma distinção dentre os vários serviços que vocês prestam, entre serviços que caracterizam obrigações de fim e serviços que caracterizam obrigação de meio. Obrigação de fim é aquele serviço que vocês têm como garantir um resultado, basicamente a odontologia estética. Já as obrigações de meio são aquelas em que vocês não têm como garantir um resultado, mas vocês garantem usar a melhor técnica possível. É basicamente quando vocês tratam uma doença. A importância dessa diferenciação das obrigações de meio e de fim está basicamente na prova. No caso de um processo judicial, se nós estivermos dentro de um serviço que seja uma obrigação de meio, o ônus da prova recairá sobre o paciente. Então, a pessoa que está pleiteando a indenização terá que comprovar que o profissional agiu com culpa. Já se o serviço for daqueles que caracterizam uma atividade de fim, inverte o ônus. O dentista terá que comprovar que ele não agiu com culpa ou que ocorreu uma das causas excludentes de culpabilidade. Talvez a mais comum seja a culpa exclusiva da vítima, quando o próprio paciente dá causa ao insucesso do tratamento. Por exemplo, tu dá uma recomendação e a pessoa não cumpre, não atende. Não é? Certo. E quais as causas mais comuns de processos? As causas mais comuns de processo estariam no erro do diagnóstico, no erro da execução, né, do tratamento, alguns problemas com anestesia e também falhas de informação. Vocês têm o dever de informação, isso é levado muito a sério. Então, muito cuidado com as promessas milagrosas. Certo. E quais são os procedimentos que poderiam ser feitos para evitar a judicialização? O principal deles talvez seja sempre primar pela técnica. Além disso, o próprio Código de Ética de vocês impõe o dever de documentação. Vocês têm que manter os exames, não é? As fichas, todo o andamento do tratamento, vocês têm que manter isso documentado. Então, tem que fazer esta documentação e guardar esta documentação. Eu poderia ainda aconselhar, nos procedimentos estéticos, que se façam fotografias do antes e do depois. E outro instrumento, outro documento muito importante é o termo de consentimento e informação. Um termo escrito de forma clara, dando todas as informações para o paciente, que será datado e assinado por ele ou pelo responsável legal, se for o caso. E qual é o tempo que a gente tem que guardar, o tempo mínimo para guardar estes materiais, documentos? A legislação não nos dá um prazo, mas considerando que os pacientes teriam 5 anos para mover os processos, eu aconselharia a, no mínimo, que vocês guardassem isso por 5 anos. Certo, muito obrigada pela tua participação. Relembrando que o nosso conselho profissional ele está sempre aberto e disponível para qualquer dúvida que a gente tenha. Te liga no Drops e até o nosso próximo vídeo.